Fala, rapaziada, depois de um cafezinho, uma partida de FIFA que eu, por sinal, ganhei do Luiz, estamos voltando aqui com um exercício brabo mesmo de lançamento horizontal, tá? É, Nesse exercício, a gente vai trabalhar a essência da maioria das questões discursivas que caem na prova da FRJ, tá? Olha só, o que acontece? A gente vai participar, resolver um exercício em que são conhecidos esses termos aqui, ó. O enunciado era muito maior que esse, mas a gente pode simplificar, tá? Porque isso aqui é uma aula, não é uma prova, né? Então, a gente conhece o H, o D e o G, tá? O que que são H, D e G? H é a altura desse muro de qual é lançada a bola. O D é a distância que essa bola percorre no eixo X. E o G é a aceleração da gravidade, tá? Então a situação vai ser igualzinha a que a gente acabou de ver durante essa aula, tá? É um lançamento horizontal em que a gente, como se chutasse uma bola de futebol em cima do muro, e aí tem uma aceleração da gravidade empurrando ela para baixo e fazendo essa bolinha cair até o chão, beleza? Tá certo. Então vamos para o primeiro passo que a gente já está fazendo, né? Que é entender o exercício. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo, tá? A gente tem uma velocidade inicial? Tem, tanto que é isso que a gente quer descobrir, tá? Como é que a gente vai descobrir isso? Porque calcular essa velocidade inicial diretamente é muito difícil. Porque a gente tem que olhar só para o eixo x, porque essa velocidade inicial está no eixo x, tá? Então como é que a gente pode calcular essa velocidade inicial? Olhando para o que está igual a ela, tá? Pensa comigo, a gente não tem aceleração no eixo x, a gente só tem aceleração no eixo y. Então, o que isso significa? Que essa velocidade inicial aqui vai ser igual a essa velocidade x em qualquer momento da trajetória. Então, a gente pode usar essa Vx aqui, ou seja, trabalhar dividindo os planos, que é o que a gente sempre vai fazer, dividindo os eixos e olhando só para o eixo x, ou seja, o eixo y não existe mais, o que vai acontecer? A gente vai ver essa bola como se ela estivesse em cima de uma mesa plana percorrendo essa mesa. Como se fosse isso, com velocidade constante. A velocidade vai ser constante porque não tem aceleração no eixo x, só no eixo y, certo? O que vai implicar que essa V0 é igual a essa Vx em qualquer momento da trajetória, beleza? Então, show de bola. A gente entendeu o exercício. E tu de novo? Eu sou o Caio do Futuro. Depois de você curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal daqui do Passeio em Física. Obrigado. Sabemos que a V0 vai ser igual a Vx em qualquer momento da trajetória, tá? Por que isso vai ser importante pra gente? Agora vamos para o segundo passo, que é escolher a fórmula. Que fórmula que a gente pode escolher, cara? A gente tem várias fórmulas de cinemática e tudo mais. Mas essa V0 não está no eixo X? Então a gente tem que olhar para uma fórmula do MRU, certo? Porque o eixo X não tem aceleração. Então vamos pensar numa fórmula que tenha o quê? Tenha a Vx, tá? Que a V0 a gente não vai conseguir calcular diretamente, mas a gente pode calcular a Vx. Então uma fórmula que tenha essa Vx, que é simplesmente a velocidade que ele está percorrendo, que vai ser uma velocidade média. Porque essa velocidade não muda. Por quê? Porque ela não tem aceleração. Então, a gente vai dizer que a Vx vai ser igual a... A gente pode usar a fórmula da velocidade média. Por quê? A gente pode dizer que a velocidade média não é igual a ΔS sobre ΔT, sendo que o ΔS é a distância que ela percorre no eixo x, né? Pô, mas a distância que ela percorre no eixo x está aqui. E principalmente está aqui, ó. A gente conhece ela. Então, a gente pode dizer que o ΔS é igual a esse D. Show? E dizer que o Vx vai ser igual ao V0. Agora, esse ΔT aqui a gente não conhece, mas é um termo só. A gente consegue achar. Então vamos pensar aqui, ó. A gente pode dizer então que o V0 vai ser igual a D, essa distância D, sobre o ΔT, tá? Então beleza. A gente escolheu a fórmula. Temos uma fórmula em que a gente tem o que a gente quer descobrir, uma coisa que é dada no exercício e uma coisa que está faltando. Então, pô, aparentemente é uma fórmula ok, a gente pode usar. Só que o que está faltando para a gente? Esse ΔT aqui. Porra, Caio, como é que a gente vai calcular esse ΔT e agora? Vou ficar aqui, já escolhemos a fórmula. Agora a gente olha para o outro movimento. Porque lembra, a gente separou isso em dois movimentos, né? A gente está separando isso daqui com um movimento no eixo X, que é um movimento com velocidade
constante, como se ele estivesse só no chão, e a gente separou com um outro movimento diferente no eixo Y, que é um movimento de queda, igual a gente falou durante a aula. A gente vai ter simplesmente, como ele não tem uma velocidade inicial para baixo, essa velocidade inicial está inteira no eixo X, a gente diz que ela não tem uma velocidade inicial no eixo Y, tá? Então a V0y vai ser igual a zero, mas ele vai ter aceleração no eixo Y. É por isso que é como se a gente estivesse soltando essa caneta só no eixo Y e ela estivesse caindo, beleza? Então a gente pode tentar usar o eixo Y para descobrir esse tempo aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Para o eixo Y, o que esse tempo aqui significa para a gente? É o tempo de queda. É o tempo que leva para essa bolinha que está aqui em cima cair até o chão, tá? E como é que a gente vai descobrir isso? Novamente, a gente tem que pensar numa fórmula para descobrir isso. Beleza. Vamos pensar aqui então. A gente quer descobrir esse tempo, né? Vamos lá. A gente pode usar então a fórmula V. A gente tem duas fórmulas que têm tempo, certo? Que é no MRU, que esse movimento tem aceleração. A gente tem a V igual a V0 mais AT. Deixa eu fazer assim, dizendo que isso aqui é outra coisa, tá? A gente tem V igual a V0 mais AT, e a gente também tem isso aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, beleza? Então vamos pensar agora. Vamos olhar para cada uma dessas fórmulas aqui. A gente não vai nem pensar em usar a terceira fórmula, porque ela não tem o tempo. A gente não quer o tempo, certo? Então, como a gente não quer o tempo, a gente não vai nem se preocupar com isso, tá? Com a outra fórmula. A gente vai olhar só para essas duas aqui. Então vamos pensar. Qual fórmula dessas aqui a gente vai usar? Pô, a velocidade no eixo Y em qualquer momento da trajetória, a gente não tem, tá? Então essa V aqui a gente não tem. Então, assim, vai ser muito difícil a gente resolver por aqui. A aceleração a gente tem? Beleza, tem, porque é a aceleração da gravidade. E a V0 a gente tem aqui. Mas a gente ainda vai ter o tempo, a gente não tem a velocidade a qualquer momento da trajetória, porque tem aceleração. Então a velocidade, diferente no eixo X, ela vai mudar. Ou seja, essa fórmula aqui, ó, até é descartada. Então a gente vai ter que usar essa fórmula daqui de baixo, tá? Vamos só ver agora se essa fórmula pode ser usada, né? Vamos pensar aqui. S é a posição final, certo? Essa posição final vai ser o quê? Vai ser zero, porque a posição inicial dele é essa altura h, tá? A posição inicial é que ele está partindo de uma altura h e está indo até zero. Então a posição inicial vai ser igual a h e essa posição final vai ser igual a zero, beleza? V0 vezes t. Pensa no que eu falei lá. Ela não tem velocidade inicial no eixo y. Então essa V0 aqui vai ser igual a zero, tá? Esqueci de dizer. Essa V0 aqui é a V0 em relação a y, tá? E essa aceleração aqui é a aceleração em relação a y, tá? É importante isso aqui. Então, como ela não tem velocidade inicial no eixo y, essa velocidade aqui, isso aqui vai ser igual a zero. Então a gente anula esse termo. E olhando para cá agora, a aceleração no eixo y a gente tem, né? É igual a gravidade. E o tempo é o que a gente quer descobrir. Então, pô, perfeito. A gente conseguiu uma fórmula que tem tudo o que a gente, todos os termos a gente tem e tem o que a gente quer descobrir. E o que a gente faz agora? Isola esse t aqui. Aí a gente vem e faz o seguinte. A gente vai dizer que 0 é igual a h mais, isso aqui está nulo. No caso aqui vai ser menos, certo? Porque a gente sabe, é aquela orientação da gravidade, né? A orientação da gravidade é para baixo, então isso daqui fica negativo, vou botar até em vermelho, tá? G vezes tempo que a gente quer descobrir ao quadrado sobre 2. Chegamos nisso daqui, tá? E agora a gente isola esse tempo. A gente pode passar esse h para lá e depois multiplicar tudo por menos 1. Então a gente vai dizer que h vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2.
porque esse H vai passar para lá ficando negativo, a gente multiplica por -1, então vai ficar tudo positivo, tá? Então agora a gente isola esse tempo aqui. Isso daqui vai ficar assim, ó. A gente vai ter que o tempo vai ser igual a raiz de 2H sobre G, já passando esse quadrado para lá depois, tá? Conta é o de menos, rapaziada. O que importa é saber resolver a questão. Então, isso aqui ficou assim. Descobrimos o tempo. Era exatamente o que faltava, né? Agora a gente vem aqui e substitui. A gente já pode dizer que a V0 é igual a uma distância sobre a raiz de 2H sobre G. Exercício brabo, né? Mas matamos. Show de bola. Aproveita que chegou aqui e tu curte, se inscreve e ativa o sininho do nosso canal, suave? Se tu fizer isso, você vai ser aprovado em física. Eu garanto pra você. Agora, se não fizer isso, meu amigo, é um abraço. Suave? Valeu!